Um dia, Nosso Senhor atravessa com seus apóstolos a região da Cesareia de Filipe, terra de pagãos, polvilhada de nichos e altares para ídolos onde se realizam sacrifícios. Trata-se de um território visivelmente dominado pelo demônio, pois todas as divindades pagãs são demônios. Toda adoração que não seja a Santíssima Trindade é idolatria, e todo ídolo, entidade, divindade, espírito, alma, energia, vibração ou anjo que ensine outro caminho de salvação aos homens, diferente de Jesus Cristo, é um demônio, inimigo de Deus, inimigo da criação. Quem se comunica com essas criaturas, quem fala com os mortos, invoca a morte sobre si. Jesus escolheu esse lugar para fazer brilhar a luz da verdade e assim nos ensinar que só há uma fé e um caminho para a vida eterna. Aquela gente conhecia por alto algumas histórias da Bíblia, mas viviam nas trevas e no medo dos deuses que eles haviam inventado para si. Nosso Deus era para eles apenas mais um. Nosso Senhor escolhe esse ambiente de pluralidade e indiferentismo religioso para lançar a seguinte pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus escolhe aquela que aos nossos olhos é a pior hora para falar do que há de mais importante sobre ele e sobre nós nesse mundo: sua identidade, nossa fé e sua igreja. Ele escolheu aquele lugar e aquela hora para mostrar que ele sabe que nós nos deixamos muito frequentemente influenciar pelas coisas que, fora da igreja, ao nosso redor, são ditas e escritas sobre Deus, Jesus Cristo e sobre nós, cristãos, católicos. Damos ouvidos mais aos jornais do que aos sermões de um bom padre ou bispo. Lemos com mais curiosidade ficções contrárias à fé do que o catecismo que ensina o reto caminho da vida cristã. Todos os anos, os ingressos para encenações da Paixão de Cristo se esgotam. Todo Natal e toda Páscoa, um novo filme de gosto duvidoso e um documentário mentiroso fazem sucesso na televisão e na internet. E você? Quando foi a última vez que você abriu o catecismo? Quantas vezes no último mês você leu uma passagem do Evangelho e tirou 5 minutos para meditar? Clichês, porém, como Jesus nunca existiu, ou se existiu era filho de José, foi casado com Maria Madalena, era membro da seita dos essênios, era extraterrestre e na mesma época viajou para a Índia e foi iniciado por algum guru. Clichês como este encontram até hoje público. Ou outros ainda como ele nunca fez milagres. Isso aí são histórias daquela gente simples e impressionável daquele tempo. É uma ladainha de novidades requentadas desde muitos séculos. Especificamente, desde as revoluções dos anos 60, dentro da igreja tem-se feito propaganda de um Jesus líder revolucionário, que se levantou pelos pobres contra o patriarcado opressor. Os mais espiritualistas chegam até a afirmar que esse Jesus foi um iluminado, que pregou o reino de Deus, mas que não quis fundar nenhuma igreja, com certeza nenhuma que se parecesse com a Igreja Católica. É uma cantinela sem fim. Não há nada de novo sob o sol. Apenas a mesma antiga serpente vomitando suas mentiras de sempre, grosseiras, e até hoje prometendo aos homens um mundo melhor e mais humano, ou seja, um mundo sem Deus. A profusão de asneiras e invencionices, esse caldo de heresias e opiniões sobre Jesus, nos ensina que quem quer conhecer Cristo não deve dar ouvido ao mundo. Uma fé edificada sobre esses refrãos vazios é como uma casa construída sobre areia. Mas e vós? Pergunta Jesus aos apóstolos, que são o fundamento, o germe da nossa igreja. Quem dizes vós que eu sou? Se Jesus te perguntasse quem ele é, o que é que você responderia?
Pedro deu um passo à frente e, tomando a palavra, disse, em nome de todos os apóstolos: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A resposta de São Pedro é a fé da Igreja, é a nossa fé. Ele não nos impõe essa fé. A fé é um dom, ela nos é transmitida, infundida em nossa alma pelo batismo, estruturada em nosso espírito pelo catecismo. A fé tem a ver não com o que sentimos, mas com o que não vemos. O mistério que Deus é e que está infinitamente acima de nós. Que você seja inteligente, forte, pense por si próprio e seja articulado, isso não te vale de nada diante do mistério. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Simão Pedro não fez mais sacrifícios do que os outros apóstolos para seguir Jesus. A pessoa, as palavras, os milagres de Cristo não eram para ele mais importantes do que para os outros apóstolos. Mas Deus, que é livre, tem um plano desde toda a eternidade. E cada um de nós tem um lugar único neste plano, uma missão pessoal a ser cumprida. Às vezes essa missão é visível para os outros, às vezes não, mas ela é sempre visível e querida por Deus. Nesse plano de Deus, que é sua vontade se desdobrando no tempo, Simão, filho de Jonas, tem um lugar particular. Não é nem a carne nem o sangue que animam sua fé, ou seja, nem a sedução dos sentimentos, dos raciocínios ou ideologias, mas é Deus Pai, que está nos céus, que lhe revela a fé. Ela lhe é confiada, para que ele, na condição de Pedro, professe a verdadeira fé e confirme a Igreja de Cristo na mesma fé. Nós, que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos essa fé como uma semente. Ela deve crescer sempre em nós através da oração, da penitência, da caridade e através de uma vida de virtudes, de frequência nos sacramentos, mas sem jamais negligenciarmos a meditação das Sagradas Escrituras e da doutrina dos apóstolos que está explicada no Catecismo da Igreja. Porque ser Igreja não é mutilar a Escritura como fez Lutero, nem é escrever seu próprio catecismo como fez Calvino ou Henrique VIII. Seguir Cristo é assentir integralmente a verdadeira fé transmitida pela Igreja, revelada por Deus, e é rezar com a Igreja, a uma só voz, ao Senhor ressuscitado e nosso Deus, Jesus Cristo, que com o Pai vive e reina, na unidade do Espírito Santo de Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém.